Nos primeiros meses de 2025, o Rio Grande do Sul enfrentou uma onda de calor intensa e prolongada, com recordes históricos de temperatura que impactaram não apenas a rotina da população, mas também o comportamento climático da região. Janeiro e fevereiro trouxeram dias de calor extremo, com picos que ultrapassaram os 40 graus em várias cidades. E esse cenário continuou nos primeiros dias de março, gerando espanto e preocupação entre meteorologistas, profissionais da saúde e autoridades. Aquele ditado que se espalha por aqui, que o Rio Grande do Sul não é para os fracos, foi seguido à risca nesse verão. A gente até relembra o período com bom humor, mas entende que esses extremos são preocupantes. A nossa saúde e o bem-estar são afetados com essa temperatura alta. No momento que a gente tem uma troca extrema de temperatura, tanto para o calor quanto para o frio, o nosso nariz não funciona direito. Então, esse ar que a gente respira, né, e tanto eu digo no frio, o ar-condicionado mesmo, né, essa diferença que às vezes a gente está na rua no calor e vem para um ar-condicionado, isso acaba fazendo com que o nosso nariz ele dá uma parada de funcionar da forma adequada. Então, aumenta a viscosidade do muco, aumenta a produção de muco dentro do nariz, então isso acaba deixando a pessoa com mais dificuldade respiratória. O clima aqui no sul, a gente vê muito essa diferença num dia, né? A gente tem as 4 estações, às vezes, num dia. E isso atrapalha muito o funcionamento nasal. A gente tem um ressecamento, muitas vezes, no nariz, que faz o nariz não funcionar adequadamente. A pessoa fica mais suscetível às infecções respiratórias, aos vírus respiratórios, né? Nessa troca de temperatura, agora chegando o outono, a gente sabe que aumenta a circulação viral. E o nariz não estando funcionando adequado, isso fica mais fácil da pessoa adquirir, né, alguns sintomas respiratórios principalmente. A variação de temperaturas no estado ocorre devido à sua localização geográfica, que abrange tanto regiões de clima subtropical quanto áreas de clima temperado. Durante o inverno, é comum que a temperatura atinja valores abaixo de zero, enquanto no verão, os termômetros frequentemente ultrapassam os 35 graus. Essa oscilação pode ser ainda mais drástica quando ocorre uma mudança abrupta de clima, com as frentes frias que podem chegar a reduzir as temperaturas em várias regiões. O avanço de uma intensa frente fria, que deu fim àquela onda de calor intensa no Rio Grande do Sul, e essa frente ela teve literalmente a força, né, para quebrar aquele padrão de bloqueio atmosférico. Então, a gente saiu daquela condição de tempo extremamente quente, com máximas próximas dos 40 graus, e na retaguarda dessa frente entraram, né, sucessivas massas de ar frio, que trouxeram uma condição de temperaturas mais baixas, principalmente nas noites e nos períodos das manhãs e tardes bem amenas. Tudo isso está relacionado com aquecimento global, mudança climática, né? Claro que nem todos os próximos verões vão ser assim, mas a maioria, em média, pode ser mais quente do que nos últimos anos. Então, os picos de calor nos verões vão ficar cada vez mais frequentes. Para o futuro, as notícias são boas. Na semana que vem, a temperatura sobe um pouco, mas fica dentro da casa dos 30 graus. O outono será bem característico dentro da climatologia, com temperaturas mais amenas, um período mais seco, sem chuva, principalmente nos primeiros 20 dias do mês de abril. Então, a gente espera já, né, o retorno aí de marcas de temperaturas mais amenas. Não há indícios, né, por exemplo, de calor intenso dentro do mês de abril. Então, a gente pode ter marcas de temperaturas dentro da média histórica, até abaixo, tá? Então, é um mês que a gente pode chamar aí de um abril típico de outono, com médias aí de temperaturas na faixa de 24, 25 graus no período das tardes e mínimas na faixa de 16 a 17 graus. Então, para esse ano, a gente espera um mês de abril mais típico. Um pouquinho mais seco aí no começo do mês, mas com um pouco mais de chuva na segunda quinzena. Mas nada melhor do que a gente manter, sim, uma
vida saudável, né? Alimentação saudável, atividade física, ingestão de água, né? A gente sabe que nesse calor a gente lembra de tomar água, mas às vezes no inverno não. Na hora que a gente está com frio, a gente não lembra de estar ingerindo água. E a água é fundamental para a gente manter uma boa imunidade. E nos extremos, né? Tanto as crianças quanto os idosos, eles acabam sentindo mais por conta disso, por conta da imunidade. Mas o que eu chamo atenção principalmente para cuidar, sintomas respiratórios. Paciente com sintomas respiratórios tem que cuidar de ter contato com outras pessoas. A gente passou pela pandemia, a gente já conhece, né? Mas, poxa, tá com algum sintoma respiratório, higieniza mais as mãos, passa álcool gel na hora de tossir, espirrar, né? Tapa ali, não espirra nas pessoas. E, se possível, né, quando for ter contato com as pessoas, usar a máscara. Mas principalmente a questão de arejar a casa também, né? Agora a gente vem uma época que às vezes vem uma umidade também por conta do frio, deixar a casa arejada, cuidar a questão do mofo, né? O mofo prejudica muito a saúde nasal também. Então isso é uma das coisas que a gente precisa fazer para melhorar aí os sintomas respiratórios, né?